Olá, eu sou a Cristiane, editora da revista Natureza, e para mim é um motivo de muito orgulho, muita alegria estar aqui hoje participando da nossa primeira transmissão ao vivo no Facebook da Natureza. E a alegria ainda é maior porque aqui do meu lado tem uma pessoa muito querida para todos nós da natureza, uma pessoa que a gente gosta muito, que é o engenheiro agrônomo e paisagista Tony Baques. O Tony, ele tem uma parceria muito longa com a natureza, já teve vários jardins publicados na revista, é um profissional gabaritadíssimo, muito experimentado, tem mais de 30 anos de carreira, e ele topou vir aqui hoje bater esse papo com a gente sobre o trabalho no jardim, sobre pequenos espaços em especial, que é uma situação que muita gente encontra em casa. E aí, Tony, tudo bem com você? Boa tarde, é uma satisfação estar aqui em São Paulo e na revista Natureza. E como você mesmo falou, a gente tem uma amizade, somos amigos, viemos já para cá algumas vezes, vocês da revista sempre lá em Nova Petrópolis, nos nossos eventos, né? E aí eu gostaria, nesse pouco tempo que temos, né, de poder responder algumas perguntas, dicas de jardinagem, né? Claro que o pessoal me conhece com a minha linha que é na ecologia, em jardinagem orgânica, produtiva, como ter plantas medicinais, hortaliças, tudo em macro ou em micro espaços, né? Mas hoje, sendo aqui em São Paulo, a gente tem um curso amanhã focado em micro espaços, né? Como fazer isso em pequenos espaços. Isso mesmo, Tony. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um convite para o pessoal que está assistindo a gente pela internet. Quem quiser enviar pergunta, quiser saber alguma coisa do Tony, é só digitar aí nos comentários do vídeo que a gente vai transmitindo aos poucos. A gente quer que vocês participem mesmo dessa entrevista junto com a gente. O processo todo da entrevista deve durar uns 10 minutinhos, então corre lá, manda rapidinho para dar tempo de entrar e da gente perguntar. Tony, falando um pouquinho assim sobre os pequenos espaços, o que é legal as pessoas terem em mente na hora de montar um pequeno espaço para ter uma boa biodiversidade, uma variedade legal de plantas no jardim? Primeiro vamos analisar um apartamento, né? Mapear que locais que tem boa iluminação, né? Que as plantas, grande parte delas, precisam uma boa intensidade de luz. Algumas mais, outras menos, né? Mas escolher os locais com maior iluminação, perto de janelas ou nas sacadas, e analisar aquele espaço em termos se tem vento, se tem sol da tarde ou sol da manhã, e aí começa a ver a seleção das mudas, né? Mas primeiro é analisar o ambiente. Sem isso, o erro pode acontecer fácil, né, com as plantas. Você poderia ensinar para as pessoas, para quem não sabe, como que ele identifica um lugar? Bom, minha varanda, ela pega muito sol de tarde, pouco sol de manhã. Como é que ela faz essa análise? O que ela escolhe para um ambiente desse, por exemplo? Podemos fazer uma diferença básica de sol da manhã, que é o lado leste de uma sacada, e o sol da tarde, que é o lado oeste de uma sacada, ou o lado norte. Que oeste e norte se pega bastante sol, é muito quente, tem que ser planta bem resistente a esse sol quente, principalmente no verão. No leste é um sol que a gente costuma dizer é o mesmo sol, mas a temperatura ainda está fresca, agradável, então as plantas pegando esse sol da manhã, plantas mais sensíveis, elas não têm esse problema de queimar com o sol, né? Então a gente já faz essa diferenciação de que local é a sacada ou a janela da tua cozinha ou da tua sala. Você poderia citar algumas espécies para cada uma dessas situações assim, que você recomendaria? Bom, essa não tem erro para um jardim, mas com mais sol ou para um jardim com menos sol? Eu comentei também a questão do vento, né? Se é uma sacada protegida de vento, com fechamento de janela ou alguma treliça, aí podemos ter até tipo samambaias, plantas de borda de mato, né? Que são N espécies. No outro lado, que as plantas onde desse último número, tenho 30 ideias para cultivar suculentas. Isso são plantas que são resistentes a sol, nem faltar água elas podem queimar, mas elas precisam de pouca água, ideais para essa situação. Uma outra linha em sol, estando no bastante situação, algumas bromélias de sol, né? Então, plantas crescerem saudáveis e vingarem. a situação em vaso é bem mais restrita, é uma situação
em que a planta não tem para onde fugir, buscar água, substrato, adubo com as raízes para outro lugar. Ela tem que se limitar naquele vaso. Então isso já condiciona que a planta tem limitações de crescimento. Por isso a gente tem que preparar um substrato bem orgânico, boa adubação e manter adubado, né? Muitas vezes a pessoa ganha o vaso, está bem adubadinho, bem preparado o substrato, mas 6 meses, 1 ano, 2 anos, nunca mais as plantas ganham o alimento para elas. Isso é um erro que a gente vê muito, né? Então, a gente, na nossa linha de orgânica, a gente estimula que as pessoas façam a compostagem em casa, mesmo no apartamento, e usem essa compostagem, esse resíduo orgânico que foi compostado para a adubação dessas plantas. É muito importante isso. Você falou de um assunto interessante, que é a compostagem. Dá para fazer com uma composteira ou compostagem dentro de apartamento? Muita gente acredita que pode dar mau cheiro ou que pode gerar algum problema. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho um absurdo não fazer compostagem. Não, é uma coisa totalmente ilógica. A nossa cultura foi levada a esquecer a compostagem, né? Mas eu digo assim, quase uma metáfora, né? Mas você pegar o seu resíduo orgânico, separar, botar numa sacolinha, descer do teu apartamento e levar lá para o lixão ou para coleta seletiva de lixo e tal, e mandar embora para bem longe, é um absurdo, que é quase dá menos trabalho você mesmo pegar um pequeno espaço, pode ser meio metro quadrado, e fazer seu composto orgânico, com ou sem minhocas, né? Tem N técnicas, daí a gente bate a tecla de fazer com a técnica certa, né? Para apartamento, você recomendaria alguma em especial? Ou para um ambiente fechado, para uma varanda? Ou são muitas as opções ainda? Há pouco eu fiz um vídeo no final do ano passado sobre uma composteira que eu estou analisando ela em três compartimentos, e um compartimento a gente enche ele de serragem para sempre ficar misturando a serragem com o composto, na verdade com o teu resíduo orgânico da tua cozinha. Você sempre vai misturando com alguma serragem, e isso vai equilibrando toda a relação carbono e nitrogênio e evitando cheiros, porque cheiro ninguém quer saber. Se fizer com a técnica certa, a gente garante que reduz 90 e tantos % qualquer odor forte que sai da compostagem. Com minhocas, daí tem kits que vendem ou na internet ou em outros locais com as minhocas, né? São em camadas, uma minhocada, se eu não me engano o nome, e tem que fazer um manejo de minhocas, né? Mas também dá para fazer uma técnica perfeita e sem aroma, né? Aroma ruim, né? A gente retomando um pouquinho a questão do cultivo das plantas. Muita gente vê aqueles vasos lindos, combinando várias espécies de plantas, folhagens, flores. E as pessoas têm dificuldade na hora de montar isso em casa. Não sabem o que dá para combinar com o que, se existe alguma regra. Que cuidados que as pessoas precisam tomar nessa hora? Ou o que você recomendaria para quem nunca fez e está querendo experimentar agora? Primeiro, vale citar que a gente tem um universo enorme de plantas para essa situação de dentro de casa, né? Desde que tenha boa luminosidade. E dentro desse grande universo de plantas, a gente vai selecionar aquelas que têm mais afinidades com o mesmo ambiente. São plantas que gostam de mais umidade, algumas podem ser até colocadas dentro de banheiros, né? E conheço N casos de banheiros com 10, 15, 20, 30 espécies, e é um banheiro legal de chegar, está cheio de plantas. Ok, então são plantas que gostam de umidade, pouco vento, essa situação. Como eu falei da outra situação, que é o oposto, né? Uma sacada com muito sol, muito vento, a gente vai usar aquelas plantas bem resistentes a essa situação, que sejam suculentas ou cactos. E aí, esse já é o critério principal de como combinar plantas. Plantas que têm a mesma afinidade ambiental. Depois entra a parte estética, né? Aquela folha, por exemplo, se eu plantar só gramíneas no mesmo espaço, várias gramíneas vão ficar um jardim
sem contraste, tudo muito verde, tudo folha fina, né? Então a gente gosta de usar num arranjo de vaso, ou dentro do mesmo vaso, umas 3, 4 espécies com texturas diferentes, ou 4, 5 vasos, cada uma com uma planta de textura diferente para dar o contraste, né? Mas isso é muito gosto pessoal do que efeito quer ser dado, né? Tony, eu estou vendo uma pergunta que está chegando aqui dos nossos leitores, do pessoal que está acompanhando a transmissão. A Renata está perguntando aqui que trepadeiras que ela pode usar na varanda da casa dela. Tá, teoricamente eu já teria que perguntar qual a tua situação de varanda, se é lá do leste, norte ou sul. Por exemplo, lá do norte a gente pode usar algumas trepadeiras mais resistentes. Até eu gosto muito de comentar sobre a Ora pronobis ou peresca, que é uma cactácea trepadeira. Ela é super resistente a ventos, a seca, e ela tem uma vantagem extra: as folhas são comestíveis, tem alto teor de proteína, né? Pode preparar, ter tua sacada e lava bem se tem poeira e tal, mas tu tem a comida, planta rústica e pronta para ser picada e refogada, perfeito, né? No interior, né? Teria que ver a situação. O universo é muito grande. Que cuidados que ele deve tomar? Ele deve se preocupar com a questão da dengue agora e da bromélia tá procriando, procriando o mosquito da dengue? Essa pergunta é recorrente já há mais de 10 anos, né, quando veio essa questão dos mosquitos com as bromélias. E eu sigo a linha de não me preocupar. Eu tenho bromélias, moro no mato, é uma região sul lá do Brasil, muito equilibrada, com muito passarinho, tem muitos laguinhos com peixes e tal. E se o ecossistema de toda a região está equilibrado, com certeza essa preocupação não existe. Agora, tem linhas assim num meio mais urbano, desequilibrado em termos de ambiente, que pode ser que algum mosquito se prolifere ali. Eu ainda sigo a linha de alguns pesquisadores que dizem que não é para se preocupar. Tem mais uma pergunta aqui, Tony. A Carla está perguntando que as plantas que ficam na sacada, elas pegam muitos fungos, as plantas que ela tem na sacada dela. O que ela pode fazer? É analisar o ambiente, se a planta está correta no ambiente certo. Mas a minha resposta clássica, eu falo que eu já tenho essa resposta clássica há quase 30 anos, né? Você está adubando essas plantas? Adubação orgânica? Eu me formei em agronomia e minha pós-graduação foi em floricultura e focado em composto de lixo urbano para produção de plantas ornamentais. Então, tem uma carga bem forte de conhecimento nessa área e comecei a ver que as plantas... Dá muita tristeza ver plantas em vaso com doentes e a primeira constatação é a falta de adubação, né? Depois vem outras perguntas, né? Tem plantas que são sensíveis, que realmente, que nem roseiras no jardim, a grande maioria das roseiras, elas vão desenvolver algumas doenças, como sarna, como ferrugem, que é quase inerente ao cultivo das rosas. Aí tem que se aplicar algum produto, de preferência não químico forte, né? Mas algum produto mais orgânico. E aí, fungo, então tem que analisar cada planta por planta, né? Ver o que realmente aconteceu ali. Mas a dica mais poderosa é vasos, adubem sempre. Tony, outra pergunta que chegou aqui, até baseada no que você falou, se a peresquia, ela não se alastra muito, sobre o que você estava falando. No vaso, numa sacada, não tem como. Até um limite, né? O sonho de vários clientes meu, e eu também gostaria, se eu tivesse uma cobertura, ter trepadeiras vicejando e desenvolvendo enormemente por toda a cobertura. Mas o limite do vaso é muito forte, então elas não vão crescer demais para ter essa preocupação, que nem essa pergunta, né? No jardim, se vai plantar no chão, aí sim ela pode se alastrar bastante. Mas prepare boas comidas aí que acabou o seu alastramento dela, né?
Tony, tem mais uma pergunta aqui da Fabiana também. Ela está dizendo que ela mora numa casa muito pequena e abafada e ela quer saber que planta você indica para essa situação. Se é abafada, que é o termo abafado, mas vamos dizer que não cercado por prédios, muros e tudo, deve ter pouca luminosidade. Então é praticamente assim, região sudeste é simular uma mata atlântica, né? Plantas de mata atlântica, helicônias, algumas outras bananeiras, marantas, caetés. Se é possível, eu daria essa dica, né, nessa situação. Só que a gente, como paisagista, a gente sempre tem que olhar realmente a imagem do local, ver ou visitar, para daí realmente dar uma dica correta, né? E mais uma dúvida aqui também do Jonathan. Ele está dizendo que ele perguntando sobre as palmeiras próximas às piscinas de alvenaria. Se ele tem que tomar algum cuidado com as raízes dessas palmeiras. Tá. Primeiro, a alvenaria bem feita, vamos supor, né, que está tudo correto. As palmeiras são bastante indicadas para essa situação, porque as raízes normalmente são raízes fasciculadas, que elas não estouram com muros, alvenarias. Por isso se usa muito palmeiras em pequenos espaços. Claro, pode botar uma fênix do tamanho de um bonde, assim, do lado de uma piscina, com as raízes, que pode afetar. Aí é uma situação extrema, mas a maioria das palmeiras, a fênix canariense, que é grande, mas tem a fênix robelini, que é pequenininha, não tem problema, apesar de ela ter espinho, daí tem que ter algum cuidado, né? Outra situação, mas cada recomendação de espécie a gente tem que ter um checklist, né, de saber como exatamente é a situação para poder dizer com certeza, né? Tony, a gente tem umas outras perguntas aqui chegando ainda, mas a gente já está com o nosso tempo meio esgotado. A gente combinou com você que seriam 10 minutos de entrevista. À vontade aqui. Então, eu queria, assim, no princípio, te agradecer pela presença aqui. A gente agradece a sua presença. Se você puder depois, a gente entra em contato com você, a gente tenta retransmitir as respostas para essas outras perguntas que estão chegando. E eu queria convidar todo mundo, quer dizer, que acompanhou a gente aqui, principalmente o pessoal de São Paulo, que amanhã o Tony, ele vai estar aqui em São Paulo, promovendo um curso, um mini curso sobre jardins ecológicos para pequenos espaços. Vai ser no estúdio Alice Zumi, que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 690, no Conjunto 111. As inscrições estão abertas, ainda tem vaga para quem quiser participar desse curso. E para poder fazer a inscrição é só entrar no site www.paisagismoregenerativo.com.br ou também dá para pegar mais informações pelo e-mail peraldoencanto@redesul.com.br. Tony, muito obrigada pela tua presença nesse bate-papo com a gente, foi muito gostoso